Querido Dom Caetano, nosso bispo emérito, queridos irmãos e irmãs, nós, com essa celebração da ceia do Senhor, da missa de lava-pés, nós iniciamos o nosso tríduo pascal. Hoje, nós estamos na noite em que Jesus, ele instituiu a Eucaristia e instituiu o sacerdócio. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, do Evangelho de São João, capítulo 13, versículos do 1 ao 15, não narra a instituição da Eucaristia diretamente, mas ela nos revela aquilo que existe de profundo na Eucaristia. É o amor que se faz serviço. Através do símbolo do lava-pés, nós temos aqui Jesus Cristo também mostrando o que significa a Eucaristia. A Eucaristia para nós significa serviço. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é a fonte de todo o amor. O Evangelho de hoje começa com uma frase dizendo: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo nos amou até o extremo. Isso significa esta frase, que até o extremo Jesus Cristo nos amou. E de que forma que Jesus Cristo nos ama? Jesus Cristo nos ama a tal ponto de morrer na cruz por nós. Então, a Eucaristia, ela significa esse amor extremo de Deus. É o amor extremo de Jesus por cada um de nós. Amanhã, Jesus Cristo morrerá na cruz. Mas hoje, Jesus Cristo quis deixar para nós um memorial. Amanhã, Jesus Cristo vai morrer de forma cruenta. Ele vai derramar sangue, vai sofrer, o seu corpo vai sofrer. Mas ele vai doar o seu corpo e o seu sangue para a nossa salvação. Hoje, agora, Jesus Cristo institui a Eucaristia para nos dar o seu corpo e o seu sangue de forma incruenta. É o mesmo corpo de Cristo que nós recebemos, é o mesmo corpo de Cristo que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. O sangue que nós recebemos é o mesmo sangue que foi derramado por nós. E hoje nós vamos receber esse mesmo sangue que é o sangue de Cristo. Então Jesus Cristo, ele antecipa aquilo que ele vai fazer amanhã, ele antecipou para nós, para nos deixar esse memorial. Por isso que na segunda leitura do livro de São Paulo aos Coríntios, nós ouvimos que Jesus Cristo, quando ele instituiu a Eucaristia, ao final ele disse: fazei isto em memória de mim. Mas a memória que Jesus Cristo está dizendo é a memória da compreensão dos judeus, que é atualizar, tornar vivo hoje aquilo que nós estamos celebrando. Então hoje, quando nós consagrarmos a Eucaristia, ali vai estar verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, e nós estaremos participando daquele único momento da instituição, aquele único momento do sacrifício de Cristo por nós na cruz. Tem um teólogo, um exegeta da igreja, chamado Orígenes. Ele é do século II e do século III. Então, ele era da igreja de Alexandria, no Egito. Ele foi um exegeta, um estudioso da palavra de Deus, da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E Orígenes tem uma frase que ele diz assim: ninguém pode compreender o Evangelho se não tiver reclinado a cabeça sobre o peito de Cristo e recebido Maria como sua mãe. Essa é uma frase de Orígenes. Ninguém pode compreender o Evangelho se antes não colocar a sua cabeça no peito de Cristo e não receber Maria por sua mãe. E colocar a cabeça no peito de Cristo significa participar da Santa Missa. Aonde que nós aprendemos a bondade do Senhor? Aonde nós aprendemos a doação de Cristo por nós? Porque Cristo nos mostrou um amor doação. Ele se doou, ele se entregou na cruz por cada um de nós. Não é um amor possessivo.
aonde ele quis ser dono, mas é um amor de doação, ele se entregou. Esse é o amor de Cristo. E onde nós nos colocamos no peito de Cristo? Quando nós vamos para a missa, quando nós celebramos a Eucaristia. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós estamos com a nossa cabeça no peito de Jesus, escutando o que Jesus quer falar para nós. Interessante que na última ceia, que não está no evangelho que foi proclamado hoje, mas está lá no versículos 23 ao 25, desse capítulo 13 de São João, no momento que Jesus Cristo fala que alguém ia entregar, que alguém ia trair Jesus, ele diz isso, né, para os 12 apóstolos. São João, o discípulo amado, né, segundo a tradição São João, ele estava com a cabeça no coração de Jesus. E Pedro fala: você que está com a cabeça no coração de Jesus, pergunta para ele quem que vai nos trair. E ele está ali com a cabeça no coração de Jesus. Eu acredito que esse é o maior símbolo que a gente possa pensar de participar da Eucaristia, estar com a cabeça no coração de Cristo. É isso que nós devemos meditar e aprender com Jesus o que significa a doação. É claro que também eu não poderia deixar de falar de Nossa Senhora, até porque eu gostaria desse tríduo pascal também falar um pouquinho a respeito de Maria Santíssima, porque não existe ninguém que participou mais do mistério da cruz e ressurreição de Jesus do que Nossa Senhora. Não existe ninguém que teve uma participação maior no mistério de Cristo do que Maria Santíssima. E Jesus Cristo, ele é o autor do amor, como eu disse. É ele que coloca em nós o amor. Mas também ele recebeu o exemplo de Nossa Senhora. Ele é o autor do amor, mas ele também recebe o exemplo de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora recebe o anúncio do anjo Gabriel, e ela aceita ser a mãe do Salvador, e toma consciência de que sua prima Isabel estava grávida, ela vai apressadamente a uma cidade de Judá, que é Eucarém, para servir a sua prima Isabel. Então, desde o ventre de Nossa Senhora, Jesus já estava vendo o exemplo também da sua mãe de serviço, de se colocar a serviço. O lava-pés, que nós vamos ver acontecer aqui também, é um momento de serviço. Na época de Jesus, na cultura de Jesus, lavar os pés de alguém era uma atitude de um escravo. O escravo lavava o pé do Senhor. Então Jesus, ele se coloca num sentido de escravidão ali. Ele se rebaixa para fazer o lava-pés dos seus apóstolos, dos 12 apóstolos. Para dar esse exemplo. O exemplo que nós não viemos aqui para ser servido, mas nós viemos aqui para servir os nossos irmãos. É isso que mostra. E a Eucaristia é o maior serviço de Jesus para nós, porque a Eucaristia é o memorial da cruz. E não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelo outro. Não existe maior serviço do que aquele que se entrega pelo outro. Então, a Eucaristia é serviço, e o lava-pés é um símbolo desta Eucaristia. Então vamos com muito amor olhar para Jesus, olhar para o exemplo de Nossa Senhora, iniciar esse tríduo pascal pedindo a Deus a conversão do nosso coração. Queremos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a perfeita discípula de Cristo, para servir Jesus nos irmãos e irmãs que necessitam da nossa ajuda. Amém.